Bom, vamos lá. Eu já fui o cara que trabalhava num CLT e empreendia ao mesmo tempo, e eu fazia isso com certo esmero. Eu conseguia muito bem conciliar os dois e trabalhar de forma energética nos dois. Então, eu acordava 7 horas da manhã de sábado para ir trabalhar no CLT, sendo que eu tinha ido dormir às 4 da manhã trabalhando na minha empresa. Então, eu dormia apenas 4 horas aí e trabalhava tranquilo, trabalhava rindo, cansado, exausto, morto, parecendo um zumbi, mas trabalhava tranquilo. E hoje que eu trabalho só na minha empresa, eu não consigo ter 50% da dedicação que eu tinha quando eu tinha que tocar os dois simultâneos. E o que caralhos que aconteceu comigo? Bom, se você viu o último e primeiro vídeo deste bendito canal, você viu que eu falei muito sobre perfeição e sobre como isso atrasou a minha vida. Inclusive, essa cadeira tá fazendo barulho. Eu falei o quanto a perfeição, de certa forma, que nem era tão perfeita assim, me atrapalhou durante o meu processo de empreender. E também, aquele primeiro vídeo ficou ruim, viu? Mas enfim, por que eu voltei aqui para falar sobre outra informação, tá? Eu vou abordar temas que acontecem na minha vida e o que está acontecendo agora é justamente esse problema, né? A dedicação que eu tinha quando eu trabalhava para outras pessoas, eu não tenho para trabalhar para mim. Por que que essa porcaria acontece? Porque o problema não era só querer fazer de forma perfeita. O problema era que eu não fazia e que eu não estou fazendo nem de forma perfeita, nem de forma imperfeita, nem de forma nenhuma. Simplesmente não faço o que eu tenho que fazer para o meu negócio andar, para minha vida andar. E aí me veio a pergunta, né? Por que raios isso acontece? Por que que a gente sabe muito bem o que a gente tem que fazer e a gente fica travado, a gente procrastina para outro dia, a gente faz de forma rasa e sabe que aquilo não vai dar solução, mas você mesmo se engana fazendo aquele negócio de forma rasa, achando que está propondo um resultado, quando na realidade você está só se enganando e se atrasando o tempo todo. E a primeira coisa que eu pensei é que eu era preguiçoso, só que talvez seja o seu caso também. Só que é muito mais do que a preguiça. Às vezes é falta de estrutura. O que que rola? Eu não tinha preguiça quando eu tinha que levantar 7 horas da manhã de um sábado, que tava todo mundo de folga, para ir trabalhar num supermercado. E eu dormia 3, 4 da manhã também. Então eu ia totalmente exausto, mas eu fazia o que tinha que ser feito e depois eu chegava em casa de noite do sábado, eu também trabalhava. E aí domingo, às vezes era folga, às vezes não era, enfim. Mas normalmente eu ia sempre drenado para trabalhar na empresa, porque eu passava a madrugada toda estudando, testando coisa, em reunião e fazendo o meu próprio negócio dar certo, a minha roda girar, lá ele. Só que eu nunca tive preguiça naquela época. A preguiça era o contrário do que eu tinha. Eu tinha uma dedicação, um afinco a fazer este projeto pessoal dar certo, que não importava se eu ia dormir 2 horas só, às vezes eu ia virado. Aconteceram casos que eu virava à noite e ia trabalhar virado e que se dane. Eu não tinha preguiça nenhuma nisso. Às vezes chegava um momento que eu esgotava e às vezes eu tava sentado aqui na cadeira e de repente eu apagava, dormia de tão cansado que eu tava, mas não tinha preguiça, né? Se no início não tinha preguiça, por que agora no desenvolvimento do projeto tem preguiça? Porque tá muito além de só ser preguiça, tá? Vai entrar uma série de fatores que você pode se identificar agora e que talvez você consiga corrigir a tempo para não ficar na mesma maré de procrastinação do que eu, tá? Escuta aí. Falando de mim, a primeira coisa que mais traz essa diferenciação de dedicação e de energia que você põe no projeto próprio e do projeto de uma empresa que você trabalha é primeiro o choque quando você sai dela. E aqui só vai entender quem estava no CLT, quem estava trabalhando para outra pessoa e saiu para investir num projeto próprio, saiu para empreender, saiu para dar tempo para estudar para concurso público ou sei lá. Este baque inicial é o que pode te travar ou não. Porque o que acontece? Dentro de uma empresa que você tem que trabalhar e prestar serviço, vender suas horas para essa empresa, você tem uma série de regras que você tem que cumprir. Então, a primeira coisa provavelmente é chegar no horário. Você tem horário para entrar e quase nunca tem horário para sair, né? Mas enfim, você tem normas para se cumprir, você tem relatórios para entregar, você tem prazos e metas para serem batidas, você tem pessoas que você tem obrigatoriamente que contatar ao longo do dia, você tem que entregar tarefas, você não pode se atrasar para pegar o ônibus, para pegar o trem, para pegar o metrô, para pegar o Uber para ir. Então, são coisas muito pontuais, tem alguém te cobrando o tempo todo, tem alguém de olho em você. Isso não acontece quando é você que está empreendendo no seu próprio projeto. Porque basicamente você tem aquela frase que eu odeio, que você se torna o seu próprio patrão, e a grande realidade é que sim, todas as atitudes que você tem que fazer, suas funções dentro do projeto que você está desenvolvendo, eu tô falando projeto aqui porque eu tô falando tanto de empreendimento, quanto de estudo, quanto de qualquer outra coisa, tá? Mas basicamente tudo que você tem que fazer nesse projeto depende única e exclusivamente de você. Então as suas motivações têm que partir de você, seus prazos têm que partir de você, suas metas têm que partir de você, não parte nada de ninguém, não tem, você
você não recebe um salário de outra pessoa, então logo você não está esperando por aquilo, logo você tem que fazer tudo, você tem que desembolsar não só o que você exercia no seu trabalho antigo, as outras funções que tinham responsabilidade sobre você. Porque se você não agir com responsabilidade dentro do seu próprio projeto, ele não vai andar. Então, se você não tiver o compromisso de estar lá todo dia, a responsabilidade de se preocupar com as coisas que tem que se preocupar, a responsabilidade de ter o autoconhecimento, de ter a motivação, o compromisso de aprender o tempo todo, porque quando você está desenvolvendo um projeto, você começa a partir de um ponto até que você domina minimamente, mas depois aquilo se torna algo completamente diferente. Então, você tem que sempre buscar conhecimento, você sempre tem que conhecer pessoas novas, sempre tem que fazer um curso, sempre tem que aprender uma habilidade nova, desenvolver uma habilidade nova, saber o tempo todo fazer uma leitura, uma autoleitura de você para identificar qual que é a sua zona de potência, porque tá legal, você tá trabalhando agora, você vai empreender no ramo de imobiliário, mas você descobre que você é péssimo em vendas, então você vai ter que suprir essa necessidade se tornando bom em vendas, porque vendas é uma habilidade, ou você vai contratar alguém que é melhor nisso do que você. Só que se você não tem grana para contratar ninguém, você vai obrigatoriamente ter que desenvolver essa habilidade. Então surgem necessidades que a gente não tinha quando a gente trabalhava para outra pessoa, que agora você tem que ter e que quase na maioria das vezes você não sabia que essas responsabilidades existiam. Passa-se a ter uma dificuldade maior para fazer o trabalho ao longo do dia e que isso às vezes pode te travar, pode te atrasar, pode te fazer procrastinar e na pior das hipóteses pode te fazer desistir. Na pior e na maioria das hipóteses. E aí o que rola? Rola o efeito de, meu Deus, não era como eu pensei, tá? E você sempre sabe que não é como você pensou, mas você nunca espera que aquilo seja realmente da forma tão intensa que você achava que era. E aí quando você tem uma estrutura mental mal desenvolvida, que nem a minha, cérebro liso igual um peito de frango, você acaba não suportando essas pressões que você tem que exercer sobre si próprio e você começa a se cobrar de certa forma e aquilo vai virando um ciclo de problematização diária que você começa a se cobrar, você sabe o que você tem que fazer, você de certa forma não consegue realizar aquilo da melhor maneira possível, ou você se acha incompetente para realizar aquela tarefa, mas você sabe que você precisa realizá-la para concluir o seu projeto, para dar sequência no seu projeto, e ao mesmo tempo que você não consegue realizá-la, você se cobra por não conseguir realizá-la, você começa a criar uma aura de culpa muito ruim em cima de você, e aquilo vai se convertendo em letargia, né? Você vai ficando letárgico, você vai ficando cada vez mais paralisado, impossibilitado e se culpando e talvez se afundando em algum tipo de vício que você tenha, seja álcool, cigarro, aposta ou sei lá o que seja. Ou muitas vezes, se você não tem uma área de escape, você vai para procrastinação, que também não deixa de ser uma área de escape. Lá você fica lá no TikTok lá derretendo o cérebro e aí você fala, depois eu faço isso, depois você sabe que você não vai fazer, você sabe que você não tá na mínima vontade de fazer e aquilo vai te gerando uma culpa muito grande. E o mais irônico disso tudo é que você o tempo todo sabe o que tem que ser feito, sabe o que tem que ser realizado, sabe quais tarefas você tem que se preocupar para dar sequência na sua vida, mas por algum motivo tu patina mais que atleta olímpico, tu não consegue sair do lugar de jeito nenhum. E eu tô vivendo um pouco dessa maré, eu acho que eu nunca vivi tanto isso, porque antes, quando eu comecei a empreender, eu conciliava os dois, né, o CLT e o empreendimento, eu tinha uma energia, era muito claro o meu foco e a minha ambição, e depois que eu saí eu acabei mantendo um pouco disso no início, mas depois eu fui perdendo e hoje eu tô um pouco nisso, né, na fase que o meu negócio mais precisa de mim, eu não consigo dar o foco que eu queria. Ninguém te falou que as responsabilidades que você teria que ter vêm até mesmo muito mais do seu psicológico do que a sua capacidade de conseguir realizar aquela tarefa, né? Então, assim, foi tentando entender essas problematizações que eu acabei descobrindo 3 coisas ao longo desse processo e que pode, querendo ou não, me ajudar de uma certa forma e talvez te ajudar se você talvez esteja nessa fase letárgica da sua vida, essa fase xoxa. É só um disclaimer aqui, eu não tô falando que eu resolvi o problema, mas eu tô falando o que eu descobri e o que eu entendi até agora. E minha primeira descoberta foi algo que eu já tinha falado no início do vídeo, mas que você não perdeu a capacidade, você perdeu sua muleta. No CLT, a rotina te movia, o ambiente te movia, você tinha que cumprir horários, você tinha que seguir cronogramas, você tinha que seguir regras, normas de conduta, você tinha que se comportar de certa forma, estar presente no lugar, fazer certas tarefas. Então, todo esse ambiente, essa rotina e esse jeito de viver era a sua muleta, porque você se baseava nisso para conseguir executar as coisas. Quando você sai do CLT, quando você sai do emprego, você perde completamente
completamente essas muletas. E aí, qual que é a solução no meio disso tudo? A solução não é ficar se cobrando mais, não é ficar achando que você perdeu as capacidades de executar aquela ação, mas sim tentar reconstruir, nem que seja de forma mínima, a muleta, o ambiente que te sustentava a seguir aquela rotina. A segunda coisa que eu percebi é que às vezes você não está evitando o problema, você está evitando o desconforto que o problema pode te causar. Quer um exemplo disso? Eu tinha que mandar mensagem para despedir um cliente, tá? Porque as pessoas não são boas o tempo todo, né? Aí você precisa se livrar de gente que te atrasa. Eu demorei 2 dias para mandar uma mensagem para um cliente que eu poderia ter mandado em 2 minutos e resolvido aquele problema na hora. Mas eu que de certa forma tenho meio que uma passividade que me atrapalha, né? Eu quero evitar conflitos a todo custo, por mais que a gente tenha que enfrentá-los, né? Eu atrasei 2 dias, eu enrolei, me dei desculpas, né? Ficava falando assim, ah não, mas tá tarde para mandar mensagem pro cliente, né? Ah não, agora tá fora de horário comercial para falar com ele. Eu fui me arrumando um monte de desculpas e enrolei 2 dias pra mandar uma mensagem de tipo assim: ô fulano, tudo bom? Bom, basicamente eu precisava cumprir esse prazo, você não conseguiu me entregar, mas tá tudo certo, cada um segue seu rumo aqui, obrigado pelo seu tempo. Pra mandar uma mensagem dessa, que não levei 2 minutos pra escrever. Esse é um exemplo que não é que você não tenha capacidade de fazer. Eu tinha capacidade muito bem de demitir o cliente, eu tive essa capacidade e eu demiti. Só que eu atrasei esse tempo todo pelo desconforto que o problema me gera. A importância que você dá para os problemas é o que vai fazer você ficar paralisado também. E a terceira e última coisa é que quando você está num âmbito de estresse muito grande, de dificuldade muito grande, quanto mais você fica naquilo, mais paralisado você fica. Porque o seu cérebro ele entra num estado como se fosse uma economia de energia, porque você está vivendo num ciclo de problemas o tempo todo e aquilo vai te gerando um estresse, um desgaste mental que vai fazer o seu cérebro entrar em modo de sobrevivência, de modo de economia de energia e evitar aquelas situações a todo custo, igual eu evitei mandar mensagem para o cliente, para poupar energia, para te manter vivo e para te deixar cada vez mais paralisado. Então, quanto mais, igual a depressão, quanto mais você vai se afundando e vai acreditando que aquilo tem impacto sobre você, mais você vai ficar atingido, né? Mas eu não tenho domínio nenhum para falar dessa porra aqui, vou ficar quieto. Então, quando a dificuldade é constante demais, o cérebro para de agir. Não porque você desistiu, mas porque o seu sistema mental identificou como um tipo de ameaça e entrou no modo de conservação mental ali para se salvar. E aí isso te deixa mais travado ainda, né? Então, número 1, você não perdeu a capacidade de executar as tarefas que você tem. Você perdeu a sua muleta quando você saiu do trabalho, se é que você passou por isso ou passou por alguma situação que te levou a esse cenário de não conseguir executar o que você precisa. Basicamente, você perdeu o seu sistema que te mantinha numa rotina de regularidade para cumprir os projetos que você tinha que entregar. E aí depois tem a situação do problema, né? Você não está evitando de resolver o problema, você está evitando o desconforto que aquele problema te causa, né? Você sabe que você tem plena capacidade de resolver, tá? Isso já é um ponto. E por último, pressão longa demais te deixa letárgico. Quanto mais tempo você ficar nesse ciclo e não sair dele, mais você vai ficar paralisado e não conseguir executar as tarefas que você precisa. Tá, e qual que é a solução disso tudo? Bom, para cada tipo de pessoa vai ter um tipo de solução. Eu estou descobrindo a minha agora, tá? E eu já tentei algumas coisas, você tem que ter a ciência de que você tem que testar as coisas. Eu aprendi o lance de que você viver a vida com base em dados é muito interessante, porque você tem confirmações de que aquilo funciona ou não. O que é viver a vida com base em dados? É você tirar suas próprias conclusões fazendo o teste com você mesmo. Então, por mais que tenha aquele ditado que você fala, aprender com outra pessoa. Eu até falei isso no último vídeo, acho que você aprender com outra pessoa é melhor, porque você evita de cometer o mesmo erro, né? Mas tem coisa, cara, que só você tem que testar. E você tem que tirar suas próprias conclusões. Então, viver com base em dados é saber que você tem a capacidade de testar algumas coisas e dessas coisas que você testou, você coleta o que funcionou, o que não funcionou. O que funcionou você tenta replicar, adaptar, o que não funcionou você descarta, tenta mudar alguma coisa, enfim. Viver com base em dados é isso. Eu tô achando muito interessante porque eu tô fazendo esses testes comigo mesmo e tirando minhas próprias conclusões do que tá funcionando para mim e do que não tá. Mas em âmbito geral, que vai funcionar para todo mundo, eu acho, nesse cenário de paralisação, né, de você não conseguir executar o que você precisa, é basicamente tentar resgatar a muleta que você tinha quando você conseguia fazer as suas coisas. O que é resgatar essa muleta? Lembra lá da rotina que eu falei da empresa? De você tinha um chefe para te cobrar, você tinha um horário de ponto para bater, você tinha um ônibus para pegar, você tinha as regras para cumprir, você tinha um relatório para fazer. Então, é você começar a reconstruir isso de forma pequena. Não precisa elaborar um plano muito grande. Você começa de forma pequena e vai desenvolvendo. O que eu fiz no meu caso aqui? A primeira coisa é
eu comecei a acordar um pouquinho mais cedo, tá? Porque eu sempre gostava de trabalhar de madrugada, eu sei que isso não faz bem, mas foi sempre o horário que eu tinha mais atividade. Eu nunca fui bem ativo de manhã, eu sempre fui mais lento de manhã, né? Nunca trabalhei bem de manhã. Mas aí o que eu comecei a fazer agora é tentar mudar um pouco disso, até porque a gente não é morcego, a gente foi feito para ficar acordado de dia e não de noite, né? Então eu comecei a acordar um pouco mais cedo, mas adivinha, não resolveu nada, porque era só uma etapa do sistema, era acordar mais cedo, mas eu preciso de mais processos, mais etapas para eu conseguir, de certa forma, fazer o que eu preciso fazer. E eu fui lá na Play Store, ou você vai lá na sua Apple, como é que chama? Da Apple mesmo? Apple Store. Fui lá e procurei um aplicativo de, como é que chama? Checklist, né? Basicamente um aplicativo de tarefas que você coloca as suas tarefas ali e vai marcando o que você tem que fazer, tá? Tem uma afinidade, é tudo mais ou menos parecido, tá? Mas ele basicamente, o aplicativo te entrega a mesma premissa, né? Você elaborar tarefas e você ter a capacidade de marcá-las como executada ou não, ou adicionar subtarefas ali dentro de algum tópico específico. Por que isso está resolvendo para mim? Porque agora eu coloquei um fator de implementação desse sistema que eu perdi, dessa muleta que eu perdi. O primeiro fator era acordar mais cedo. Resolveu? Não. Vivendo com base em dados. O que eu fiz? Coloquei mais uma informação. Então agora eu acordo mais cedo e eu tenho um checklist para fazer. E aí o que rola? Eu tento resolver todos os pepinos que tem para resolver o mais cedo possível. Por quê? Porque antes eu fazia essas coisas mais na parte da tarde para noite. Então eu fazia outras coisas que não importavam ao longo do início do dia. Muitas vezes procrastinando, né? Então deixava para fazer as paradas à noite. E aí quando eu chegava de noite eu já tava meio com sono, meio cansado, meio sem energia, meio indisposto, não com essa disposição que eu tenho na parte da manhã. E às vezes eu fazia mal ou às vezes não fazia. Então a primeira coisa que eu fiz foi, além de acordar mais cedo, é tentar resolver todos essas tarefas, essas pendências na parte da manhã. Por quê? Porque eu tento resolver tudo de manhã/tarde, pra noite eu estar mais tranquilo, né? Então é quase como um desafio para mim mesmo. Além de acordar cedo, você tem que tentar cumprir isso aqui até, sei lá, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, para de noite você ficar tranquilo. Então, é meio que um desafio para mim mesmo e parte daquela muleta que eu perdi agora se integra nesse tipo de rotina. Eu tenho um horário para acordar, em média ali, não posso passar muito daquele horário, e eu tenho um horário para entregar as minhas próprias tarefas, em média ali também, para conseguir ter a minha noite um pouco mais livre, tá? De certa forma. Então o que eu fiz foi basicamente resgatar um pouco desse sistema, dessa muleta que eu perdi quando eu saí do CLT. Porque, mais uma vez, eu não bato ponto, eu não tenho chefe, eu não tenho nada, só tenho eu mesmo e minha própria vontade de fazer um projeto acontecer. Então acho que se você está passando por isso, você pode tentar aplicar um pouco disso que eu falei. Basicamente você identifica, né, os processos que você tinha quando você trabalhava no CLT, e não precisa ficar, não, agora eu tenho uma hora para acordar, uma hora para almoçar, não precisa disso tudo, sabe? Vai aplicando pequenas coisas e vai testando você mesmo. Tira suas próprias conclusões e viva com base em dados. E aí depois você vai ver que isso talvez tenha feito uma diferença na sua parte de processos, e aí sim você consegue executar o que você tem que fazer. Consecutivamente você vai saindo daquela maré de merda que você tava, né, de não conseguir executar nada, você já consegue executar um pouquinho, e esse pouquinho já te dá uma mini motivação para você fazer no dia seguinte, para você conseguir resolver o seu dia, no meu caso, ao longo da manhã, e aí você já vai saindo daquela situação letárgica que você estava e você vai fazendo as coisas. Lembrando, aos poucos, não adianta tentar implementar tudo de uma vez. Não vai funcionar. Obrigado por você ter ficado até aqui e volta aí qualquer hora. A gente sempre tem alguma coisa para conversar. Tem um problema muito sério naquele vídeo que é, primeiro, eu não falo tanto palavrão quanto parece, tá? Normalmente o carioca fala muito palavrão, eu moro no interior do Rio, mas eu não sou carioca, eu sou mineiro, então eu não falo tanto palavrão no meu dia a dia. Na real, eu quase não falo, mas é porque eu acho que eu me exaltei muito, como era o primeiro vídeo, talvez. Eu trouxe uma carga muito energética, eu acabei falando um monte de palavras de baixo calão. Você me desculpe se você é uma pessoa culta, tá? Então me perdoa, mas se você não gosta de palavrão também, em algum momento eu vou soltar um aqui. Então, paciência, vai. Outra coisa que me incomodou também nesse vídeo foi a quantidade de pontas soltas, porque eu não fiz roteiro, eu fiz uma lista de tópicos ali, de algumas coisas que eu tinha que passar, mas tudo que eu fui falando da minha cabeça. Então, eu abri certos arcos que eu só fui fechar lá no final, ou eu não fechei. Então, eu fui abrir um arco aqui, em vez de eu fechar ele aqui, eu fechava lá no final, ou deixava ele aberto e o vídeo acabou e eu não fechei o arco. Então, tiveram esses problemas que eu identifiquei depois, porque na hora você só vai falando aqui, liga essa bagaça aqui e vai cuspindo informação. Não ficou do jeito que eu gostava, mas a gente tem que se propor a fazer coisas que a gente não gosta, para que em algum momento aquilo se torne confortável e para que a gente aprenda também, obviamente, no processo, né?